Nós reconhecemos o mundo e formamos a percepção de realidade por meio dos nossos sentidos. Nós temos vários sentidos, mas geralmente nós nos lembramos dos 5 principais, que é a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. As pessoas costumam duvidar daquilo que ouvem, mas dificilmente questionam aquilo que veem. E é exatamente por isso que nós vamos falar hoje sobre os tipos de ilusões de óptica. Existem vários tipos de ilusão. Eu fiz um passeio recentemente no Museu das Ilusões e isso acabou me motivando a fazer esse vídeo. Então nós vamos ver aí como que o nosso cérebro pode ser enganado, certo? Então é isso aí, vamos lá. Bom, primeiramente vamos entender como que o olho funciona. Tá aí a vela, que é uma fonte de luz primária, ela emite os fótons, né? Esses fótons são refletidos pelas fontes de luz secundária e depois eles vêm até os nossos olhos. Então nós enxergamos porque a luz vem até os nossos olhos e não o contrário. Então nós temos aí o globo ocular, nós temos a parte externa, que seria a córnea, né? A córnea é uma lente que direciona os fótons para dentro da pupila. Então a pupila, essa bolinha preta, é um orifício por onde a luz entra, e ali a lente é o cristalino, que fica dentro do olho, que acaba formando a imagem no fundo dos olhos, é onde fica a retina. Então a retina seria aí o fundo dos olhos, onde nós temos células fotossensíveis, e essas células, que são os cones e os bastonetes, acabam transformando esse sinal luminoso em sinal elétrico. E esse sinal elétrico é direcionado até o cérebro por meio do nervo óptico, né? Através do nervo óptico que esse sinal chega ao cérebro, que é onde a interpretação do que está sendo visto acontece. A nossa visão é cruzada, ó. O olho direito envia o sinal para o hemisfério esquerdo e o olho esquerdo para o lado direito do cérebro. E a visão acontece aqui no lobo occipital, que é a parte da nuca. Então aqui nós temos o nosso cérebro, a visão acontece aqui no lobo occipital, que é a parte de trás do cérebro. Mas não quer dizer que apenas essa região é ativada no momento que você está vendo alguma coisa. Quando chega a informação, todo o cérebro é ativado para que você possa interpretar aquilo. Por exemplo, a memória ela é acionada para ver se você reconhece ou não aquela imagem. Se não reconhecer, você vai tentar reconhecer. O lobo pré-frontal, que é aqui a parte da frente do cérebro, a parte azul, é a parte relacionada ao raciocínio lógico, para você ver se aquilo faz sentido ou não, né? Você tem também neurônios espelhos, né? Que são aqueles que fazem com que você se coloque no local. Por exemplo, se uma pessoa estiver se machucando, você vê uma imagem, você se sente mal com aquilo, porque você se coloca no lugar daquela pessoa, né? Através dos neurônios espelhos. Então tem muita coisa no nosso cérebro que é ativado no momento da visão. As imagens ambíguas. Podem ver que a gente enxerga rosto em tudo que você vê. O cérebro tem essa mania de reconhecer rostos. Não é à toa que nós diferenciamos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? O rosto pode estar entre a sua morte e a sua sobrevivência. Numa floresta, muitas vezes, se você vê um rosto, pode ser de um leão. Você vai ter que sair correndo, entendeu? O rosto de um predador, tudo. Então, e outra coisa, nós aprendemos a reconhecer expressões faciais, né? Então, nós somos especialistas em reconhecer rostos. Ó, aqui no museu, ó, ilusões com truque de perspectiva. O cérebro ele acaba utilizando como referência, né? Ele usa um ponto como referência e isso acaba dando por exemplo, esse quarto. Aí você está acostumado que a cama e os móveis fiquem no chão. Só que aí eles estão na parede. Então a minha referência é que está errada em relação ao quarto, tá vendo? Então dá a impressão que eu que estou na parede. Olha aí, ó. Então aí nós acabamos utilizando o quarto como referência e não eu como referência, né? Olha aí, ó. Aí dá pra ver que eu estou em pé no chão, né? A cama é que está na parede. Essa é a sala de Ames. Dá a impressão que as pessoas mudam de tamanho, mas na verdade a sala é que é torta, a parede é torta, né? Então dá a impressão que nós diminuímos ou aumentamos.
Mas acontece o seguinte, quando elas ficam maiores, elas estão mais próximas, e quando elas ficam menores, elas estão mais distantes. O quarto ele foi construído para dar a impressão de que a parede do fundo ela está reta, mas na verdade ela está torta, né? Ela está inclinada. Então é aí que acontece a ilusão. Você acha que as pessoas é que mudam de tamanho, mas é o quarto que está torto. Ó, o nosso cérebro sabe que o nosso rosto é convexo e não côncavo. Olha o que acontece no caso do Einstein. Causa esse tipo de ilusão. O cérebro parece que o rosto está te acompanhando, né? Ele entende dessa forma. O mesmo acontece com esse dragão. Ó. Esse dragão eu montei há muitos anos. É o mesmo efeito. Essas ilusões são sobre ponto de fuga. Aquele monstrinho que está ali no fundo parece que é maior do que o que da frente, mas ela é exatamente do mesmo tamanho. Ó, as ruas parecem que têm inclinações diferentes, mas é a mesma foto. Ó, esse risco vermelho parece maior do que aquele. Essa foto brinca com a perspectiva também. Essas ilusões brincam muito com jogo de espelhos, né? Essa é a sala do infinito, ó. Agora com a luzinha, parece que você está num estádio, né? Ó, aí você tem espelhos, espelhos retangulares que acabam formando essa esfera no centro. Essa é uma construção complexa, né? Que o cérebro demora para entender. Ó, o poço sem fundo. Aí você tem uma pirâmide de um lado e um cubo do outro, porque tem um espelho aqui no meio. Ó. Então essas ilusões de espelho são muito comuns, né? Até em truques de ilusionismo, tudo. Ó, essas linhas são todas paralelas, parece que estão tortas as horizontais. Ó. Aqui também, esse tabuleiro é todo retinho, mas você tem a ilusão que ele está todo torto no caso, né? O objetivo das figuras impossíveis é brincar com a geometria e com as regras de perspectiva. Tá vendo? Um cubo impossível. Tá aí. Ó. Tinha um pintor chamado Escher que gostava de brincar muito com isso. Bom, essas são imagens de movimento. Você tem uma imagem estática, quando você enxerga parece que ela está em movimento. Existem explicações que dizem que movimentos rápidos dos olhos, assim, pequenos movimentos acabam causando essa ilusão. Tanto que quando você fixa num ponto, o efeito desaparece. E alguns estudos foram feitos de que alguns padrões de cores, de tons, luminosidade, essas variações acabam ativando a parte do cérebro que é relacionada ao movimento dos objetos. Então você vê um objeto estático, mas o seu cérebro entende como aquele movimento. Então essa aqui é uma ilusão que está relacionada às cores. O nosso cérebro ele sabe diferenciar cores e também se esse objeto está sendo iluminado ou não, que seriam as sombras, né? Então aqui nessa imagem nós temos um tabuleiro. Esse quadradinho A e esse quadradinho B, eles possuem exatamente os mesmos tons. Por exemplo, ó, eu vou carregar o quadradinho A aqui para o canto, ó, vou recortar e vou carregar aqui no cantinho. Ó. E agora eu vou pegar o quadradinho B e vou trazer aqui próximo ao A. Quando você retira os objetos dali, ó, ele perde o sentido de estar na região clara ou na região em sombra. E o cérebro ele entende dessa forma agora. Pode ver, eles têm exatamente a mesma cor, o mesmo tom. Mas ali estava no contexto de claro e escuro. E isso permite que você, por exemplo, olhe para uma parede e entenda que aquela parede possui uma cor que é a mesma cor da parede lá do cômodo que está escuro, entendeu? Então você sabe diferenciar não somente as cores, mas as sombras no caso. Então aqui eu abri uma outra figura e é a mesma situação. Ó. Essa parte superior nós podemos ver que é um tom mais escuro, um cinza bem escuro. E a parte de baixo é um branco.
Mas o que acontece? É um cinza que está sendo bem iluminado. E aqui embaixo você tem um branco que está na sombra. O cérebro entende que é um branco que está na sombra. Mas se você avaliar as duas cores, os dois tons, eles são exatamente iguais. Dá uma olhada nisso. Eu vou recortar e vou tirar do contexto do desenho. E vou colocar aqui ao lado para nós compararmos. Dá uma olhada. Fora do contexto, eles são exatamente iguais. É que ali o cérebro entende que tem uma região iluminada e uma região na sombra. Bem bacana isso. Esses são alguns hologramas que eu encontrei lá no Museu das Ilusões. É muito fácil montar isso em casa, viu? Esse formato de acrílico você pode fazer com CD. É só cortar dessa forma e esse vídeo aí que está exposto, você encontra na internet os vídeos prontos. Você pode deixar ele no seu telefone, no seu smartphone e colocar o vidro ali em cima e você vai ver o formato, o holograma formando ali. Esse é o sapinho, né? O holograma de um sapinho. Você vai pegar um buraquinho, né? O sapo está lá dentro. Ó. Você tem dois espelhos, associação de dois espelhos e a imagem acaba formando naquele ponto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui embaixo do canal, na descrição, informações sobre o Museu das Ilusões. Eles estão ali no Shopping Dom Pedro. E estudante paga meia, professor paga meia, é só levar ali a carteirinha, né? E eles estão fazendo grupos agora. Se você vai em 4 pessoas, as pessoas pagam meia entrada no caso. Eles vão ficar pouco tempo, viu? Eles estão passando aí pelo Brasil. Então é isso aí, até mais.